aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E dando prosseguimento naquela nossa sina que temos nesse canal, em que lemos absolutamente de tudo, em que queremos experimentar de tudo. Como eu já disse, somos meio toxicômanos, né? Ou toxicômanos, né? Tipo, não tem o que a gente não queira experimentar, né? Os caras têm as drogas deles, eu tenho as minhas, e as minhas são as HQs. Hoje a gente vai falar desse gibizinho aqui, Julieta. Ziraldo apresenta Julieta, a Menina Maluquinha, uma publicação da Editora Globo. Esse daqui é o número 28, e essa belezinha foi publicada em 2007. Aparentemente é isso, 2007. De certa maneira, falar do gibizinho da Julieta não é tanto uma experimentação, porque neste canal já existem vídeos falando dos gibis do Menino Maluquinho. E, obviamente, a Julieta é uma personagem da turma do Menino Maluquinho, todos sabem disso. Se você não sabe disso, por onde você andou, criatura? Até o Mestre do Terror sabe disso, e olha que eu acho que ele preferia não saber. Mas, prosseguindo, então a pegada é tão a mesma, a pegada é tão parecida, que é quase como dizer, se você leu o Menino Maluquinho, você leu Julieta e tá tudo certo. Mas eu não poderia resistir em ler e não poderia resistir em falar a respeito, né? Então eu li o gibizinho da Julieta, que chegou pra mim naquele famoso lote. Eu digo famoso porque já tem uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal falando de gibis daquele lote, em que veio um monte de coisinha diferente lá do meu amigo Seu João. E não há muito o que falar sobre a Julieta não, tá? A publicação era bem fininha, tinha aí 33, 34 páginas, né? Lombadinha com grampos, né? A lombadinha canoa com grampos, papelzinho jornal dentro. O estilo da arte, aquele estilo característico do Ziraldo. As aventuras, todas numa pegada humorística infanto-juvenil. As historinhas nem são aventuras, são as historinhas. Mas se tem uma coisa que se manteve da revistinha do Menino Maluquinho para essa revistinha da Julieta, e que eu gostei, que eu amei que tenha se mantido, é a pegada do humor. A revista do Menino Maluquinho, o Ziraldo em si, né? O humor do Ziraldo em si sempre foi um humor bastante simples. Sempre foi um humor bastante simples, bastante funcional. Um humor dirigido, sem dúvida, a um público infanto-juvenil, sem apelações. Tipo, o Ziraldo e a turma de criação dele lá, o pessoal, né, não tratavam nem as crianças como crianças demais, muito menos os adolescentes, os pré-adolescentes, como adultos demais. Havia um meio termo, eram piadinhas que todas as faixas etárias que o gibizinho procurava atingir podiam entender, porque eu pelo menos entendo que as revistinhas do Menino Maluquinho e portanto seus derivados, como a Julieta, elas não se destinavam a uma faixa etária assim tão específica. Tipo, não eram uns gibis só para quem é muito criança, tá? Não eram uns gibis só para quem tinha 8, 9, 10 anos. Eu entendo que ele buscava, porque a turma do Menino Maluquinho é uma turma mais ou menos nessa faixa, né? Então ali na pré-adolescência e tal, e eu entendo que ele buscava muito essa gente que tinha lá seus 14, 15 anos, aquela fase em que a gente já tá se sentindo mais adultão, achando que sabe de tudo, e esse humor buscava esses jovens, esses adolescentes, trazendo também com eles, né, algumas coisas que tinham muito a ver com draminhas adolescentes, como namoricos. A Julieta é apaixonadinha pelo Menino Maluquinho, como a questão de cortar o cabelo, fofoca, intriguinhas entre eles. Claro, tudo muito leve, tudo muito soft, né, mas tudo dentro de um contexto que nos remete também a
pessoas, né, a adolescentes. E o Ziraldo era muito competente nisso, as publicações do Ziraldo eram muito competentes nisso. Esses tempos eu passei por um vídeo na internet, eu digo passei porque eu não me dei ao trabalho de clicar para abrir e assistir. Mas o título do vídeo é Ziraldo era tudo isso mesmo, eu nem lembro o canal. Eu acabei não assistindo, porque poderia ter uma surpresa ali, eu poderia ter assistido e ver o cara confirmar que sim, que o Ziraldo era tudo isso mesmo, né? Ou poderia ter encontrado ali um cara que é extremamente crítico do Ziraldo e que ia descer o pau ali no Ziraldo e nas criações dele, o que eu não concordaria de maneira alguma, mas seria direito dele, opinião é opinião. E eu não tô aqui para discutir a opinião de ninguém. Só que eu não abri porque eu não tinha interesse, porque para mim está estabelecido que sim, o Ziraldo é tudo isso. O Ziraldo era um cara extremamente competente, que encantou toda uma geração de crianças, mais do que uma, umas 2 ou 3 gerações de crianças e adolescentes, com criações que souberam nos cativar, nos interessar e que nos tiram sorrisos. Nos tiram sorrisos até hoje. Eu sou um senhor caminhando para os meus 50 anos e eu li, né, Julieta, e consegui me divertir e dar risadinha ainda com muitas coisas, inclusive com alguns exageros. Eu achei muito curioso essa menina aqui, por exemplo. Tem um momento aqui em que ela aparece com um destaque aqui, ó, por exemplo. Eu achei muito curioso a turma toda reunida, que tá o menino maluquinho, o Juninho, a Julieta, uma galera. E olha essa menininha aqui, cara. Rapaz do céu. Tipo, era realmente uma coisa espantosa a capacidade de criar os personagens e as situações, porque nós temos aqui todos os vamos dizer assim, as etnias, os biotipos. Temos uma gordinha me representando, temos ali oriental, só que aqui, velho, eu acho que hoje em dia, a revista da Julieta, as publicações do Ziraldo, iam arrumar treta só por causa dessa menina. Porque é facilmente entendível para quem não quer complicar, para quem não quer ser idiota, para quem não quer ser zerruela, é facilmente entendível a ideia que ele teve em produzir essa personagem, né, com esse tom de pele tão, né, tão mais escuro do que os outros e tal. É facilmente entendível. Mas hoje em dia há quem vai implicar com isso. Há quem vai dizer que ele estava sendo, sei lá, preconceituoso, que ele estava sendo racista, que ele estava dando um destaque negativo, ou porque a personagem aparece tão pouco, então se ele fez tudo isso para que ela se sobressaísse. Velho, o povo quando quer criar problema, cria problema. E foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fui ler a revistinha da Julieta, porque eu não conhecia essa personagem, nunca tinha topado com ela, em nenhuma das revistinhas que eu tenho do menino maluquinho ela aparece, e foi a primeira coisa que eu pensei, meu, hoje em dia ia dar treta. Eu tô arriscando arrumar treta só por eu ter feito um comentário destacando a personagem. O povo, quando é pra tretar, quando é para encher o saco e falar besteira, o povo não tem limite, meus amigos. Nunca teve. As pessoas não têm limite. Mas, deixando essas questões sociais de lado, as quais o canal também não se presta, Julieta é uma publicação divertida. Eu não sei quantos números teve aqui, ela chegou ao número 28, né? Olha aí, o número 28. Eu não sei quantas publicações teve. Geralmente esses derivados de outras revistas, de outros personagens maiores, assim, esses spin-offs, vamos chamar assim, né? Eles muitas vezes têm vida mais curta que o personagem de onde eles foram derivados. Mas eu não sei quanto tempo durou a revistinha da Julieta, se ela teve muito mais do que 28 números. Eu sei que eu nunca topei com ela na banca na época em que eu comprava quadrinhos ali dos ditos anos 90, nos comecinho dos anos 2000, na época que ainda era possível comprar muita coisa em banca. Eu nunca topei com o gibizinho da Julieta, então eu nem sabia que ele existia. Na verdade, a grande razão de eu fazer esse vídeo foi justamente esse, porque é um gibi que eu não sabia que existia. Eu não sabia que havia acontecido um derivado. Fiquei me perguntando se há outros, de outros personagens da turma. Até acho
que não, mas vai saber. De repente, se eu ficar muito curioso, eu vou dar uma procurada. E por eu não saber da existência dela, eu acabei fazendo o vídeo, acabei me divertindo. E quando eu consigo me divertir com uma dessas revistinhas que eu fico experimentando, cara, eu sempre acho uma vitória. Né? Se a Julieta me arrancou um sorriso e conseguiu me fazer ter alguns pensamentos, alguns questionamentos que não fossem negativos, eu acho que ela já cumpriu bem o seu papel. E provavelmente cumpria muito bem esse papel na época e para o público ao qual ela se destinava lá no longínquo 2007, nos longínquos início do ano 2000. Se você gostou desse vídeo e não é o tipo de pessoa que mimizenta que vai ficar criando papinho, deixa aquele like aí pra mim e para o Mestre do Terror. E pro Ziraldo, que nos deixou faz algum tempo, né? Mas no momento em que eu tô gravando esse vídeo, faz um tempo que ele nos deixou, mas cujo legado é simplesmente algo memorável.